Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez uma aula de arte falando sobre o realismo. Moçada, nós estamos num período da arte que é o século XIX, em que dentro dele nós temos pelo menos cinco ismos. Se contarmos o final do século XVIII junto, né, nós temos cinco ismos. Nós temos romantismo, realismo, impressionismo, pós-impressionismo e simbolismo. Então, seis. Né? A contar só pelo século XIX, nós temos cinco. O que isso tem a ver com a aula? Tem a ver que essas cinco manifestações, ou seis se vocês quiserem, essas seis manifestações artísticas, correntes, né, correntes artísticas, elas têm em comum o mesmo contexto histórico basilar. Em outras palavras, todas elas, repito, romantismo, realismo, impressionismo, pós-impressionismo e simbolismo, todas elas têm como contexto histórico, então, basilar, a consolidação, a estruturação do capitalismo, a consolidação do capitalismo e, por consequência, as contradições que o sistema capitalista comporta. Quer dizer, de um lado, riqueza, opulência, desperdício e, por outro lado, criminalidade, exploração do trabalhador, pobreza, enfim. Esse fundamento, aliás, esse contexto histórico, ele é comum a todos esses ismos. Então, moçada, a partir de hoje, ou seja, a partir dessa aula sobre o realismo, quando nós formos iniciar uma nova corrente artística, o contexto histórico, ou seja, a apresentação dessas contradições e tudo mais que tem, né, a revolução, a importância da Revolução Francesa, a importância das revoluções industriais, esses pontos eu vou pular. Eu vou pular por quê? Porque lá no romantismo eles já foram conversados, né? Eles já foram discutidos. Então, eu vou focar na contextualização histórica que particular de cada corrente artística, certo? Do mesmo modo que lá no romantismo nós temos que falar sobre a tempestade ímpeto, aquele movimento alemão que privilegiava os impulsos, as emoções, em detrimento da racionalidade. Do mesmo modo que isso foi falado lá, que é uma particularidade do romantismo, aqui no realismo eu vou comentar a contextualização histórica da Paris do século XIX, da metade do século XIX, para que não fique muito repetitivo. Né? Para que eu não chegue lá no impressionismo e fale, olha, o contexto é o capitalismo e blá, 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 blá. Aí chegar no pós-impressionismo e faz a mesma coisa e no simbolismo a mesma coisa. Tá bom, gente? Então, se você não se lembra, ou se você está começando a assistir às aulas a partir dessa aula aqui do realismo, eu aconselharia que você fosse lá para a aula do romantismo, que é a aula 1, em que há uma contextualização histórica mais aprofundada, que na verdade serve como pano de fundo para todos os ismos que vêm depois aí do romantismo propriamente. Tá bom, gente? Ficou claro? Então, a gente começa a exposição aí do realismo, não
não o contextualizando historicamente nas suas bases, mas aquilo que lhe foi peculiar para o surgimento, para o seu surgimento. Beleza, gente? Então, vamos lá, vamos para a nossa lousa. Muito bem. Então, realismo, estamos falando aí do século XIX, da metade do século XIX até o século até 1900. Quer dizer, é lógico que esse 1900 ele não é redondo, mas foi uma forma didática que os historiadores da arte encontraram para distinguir o realismo do impressionismo que vem logo depois. Muito bem. Então, qual que é o contexto histórico, de novo, peculiar, próprio do realismo? A publicação do Manifesto do Partido Comunista, a Revolução dos Trabalhadores, ou também conhecida Primavera dos Povos, e a demolição de Paris durante o Segundo Império. Moçada, vejamos o que há em comum nos dois primeiros tópicos. O manifesto, né, a publicação do Manifesto Comunista e a Primavera dos Povos. Ou seja, há claramente um enfoque no trabalhador, certo? Há claramente uma reviravolta, uma contestação à ordem estabelecida. E qual que era a ordem estabelecida? A ordem estabelecida era o Napoleão, né? Então vejamos, nós tivemos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela tinha determinados ideais. Esses ideais foram levados a cabo, quer dizer, nós conseguimos destruir o antigo regime. Porém, não foi exatamente do modo que imaginávamos. Quer dizer, o Napoleão ele assume o poder. A monarquia, portanto, ela volta a ser o regime político por excelência. Depois da época de terror, né, da Revolução Francesa e tudo aquilo que vocês já conhecem das aulas de história. Bom, então, aí com Napoleão, o que acontece? Todos aqueles privilégios que a tradição tinha, né, a nobreza tinha, etc., eles são mantidos. Né? Eles são mantidos com a única exceção de que agora os burgueses eles são incorporados aos privilegiados. Né? Com exceção, o que muda do antigo regime para a época napoleônica é que agora a burguesia ela já não é mais a classe que quer tomar o poder, mas é uma classe que já teve os seus privilégios consolidados, né? Que já teve os seus privilégios consolidados. E que isso tem a ver com a contextualização histórica que nós estamos falando? Tem a ver que essa insatisfação com a monarquia e, além da monarquia, o estabelecimento da burguesia enquanto classe dominante provoca torna as contradições reais, as contradições do mundo, ainda mais salientes. Ou seja, o trabalhador que lá na Revolução Francesa ajudou a diminuir, a destruir o antigo regime, agora,
dentro aí do século XIX, ele se vê enquanto classe explorada pela mesma classe que outrora lutou ao seu lado. Ou seja, quando a Revolução Francesa se dá, nós temos, num sentido bem amplo, o povo contra a tradição. E agora, menos de 100 anos depois, nós temos que desse povo se excluiu a burguesia. Por quê? Porque agora a burguesia, junto com a tradição, junto com a monarquia, é uma classe dominante, portanto, tem intenções de manter o seu poder. Com então a publicação do Manifesto do Partido Comunista e do movimento, né, conhecido como Primavera dos Povos, o trabalhador, a classe explorada, ela se vê enquanto agente da história, enquanto sujeitos da história, enquanto pessoas que são capazes de transformar a história. Ou seja, nós estamos mudando, gente. O realismo, ele vai retratar esse momento real em que os verdadeiros protagonistas da história são os trabalhadores. Eu vou repetir porque essa característica é de extrema importância. O Partido Comunista e a Primavera dos Povos têm em comum a ideia de tomar o trabalhador, tomar as classes dominadas como os protagonistas da história, ou seja, como aqueles agentes que irão transformar a história. É como se a história, para avançar, dependesse desses trabalhadores, dessa classe específica. E por trabalhadores, gente, entendam, no sentido bem amplo, estou tomando trabalhadores como aqueles que não são classe dominante, ou seja, que não são da classe dominante. Então, nós estamos falando de donas de casa, a gente está falando da molecadinha, de criancinha, nós estamos falando do trabalhador rural, a gente está falando dos mendigos, nós estamos falando de prostitutas. Por quê? Porque, segundo, né, a visão de Marx e Engels, né, segundo toda essa visão materialista histórica, são essas pessoas que farão a transformação, que farão a história mudar. Né? São essas pessoas que darão o salto dialético, para usar a expressão do Marx aí. Né? Que darão o salto dialético, ou seja, serão elas que irão fazer com que o capitalismo seja substituído pelo socialismo no primeiro momento e, finalmente, cheguemos ao comunismo. Tudo bem? Bom, e só para completar, né, a cereja do bolo aí, do contexto histórico, é a demolição de Paris, que ocorre durante o Segundo Império. Para lembrar vocês, o Segundo Império o domínio tem como governante o Napoleão III, o sobrinho do Napoleão, e o que ele percebe? Ele percebe que a Paris de outrora, ela representa tudo aquilo que é antigo, ela representa tudo aquilo que é tradicional, e mais do que isso, a Paris de outrora ela ela consegue ser aliada dos revolucionários. E por quê? Porque a sua construção é justamente disso que nós estamos falando. Paris, ela é construída de tal modo, com vielas, com pequenas ruas e becos, que favorecem
a classe trabalhadora ou a classe não dominante para fazer motins. Né? É como se. É exatamente, gente, para fazer uma analogia aí, é a mesma coisa quando a polícia sobe um morro. A favela, né, a disposição geográfica e as próprias construções, elas ajudam as pessoas que moram naquele lugar a se esconderem, a ter vantagens caso seja necessário, por exemplo, um motim, pontos estratégicos para atirar, né? Enfim. E a mesma coisa era Paris anterior aí, ou melhor, a Paris do Segundo Império. E o que o Napoleão III imagina? Né? Ele pede para um sujeito Haussmann que faça a demolição de Paris e que reconstrua Paris. Como que Paris é reconstruída? A essas vielas, esses becos, esses barracos, né, essas casas, elas são demolidas e no lugar delas é construído bulevares, né, são construídos bulevares, ruas muito espaçosas, praças enormes e, junto a tudo isso, lojas de departamento. Grandes lojas que servem para afastar a pobreza desse lugar. Então, imagina que com ruas muito mais amplas, com praças, bulevares e áreas de convívio social muito mais amplas, isso favorece a polícia, né? Isso favorece a polícia, por quê? Porque o espaço ele está aberto, né? O campo, vamos colocar assim, o campo de guerra, o campo de batalha, ele está mais amplo, não existe mais a possibilidade das famosas barricadas. Como que se, né, um dos pontos que justificam a vitória da, da classe dominada frente à tradição na Revolução Francesa é justamente a instauração, a colocação das barricadas. As barricadas colocavam todos os, né, colocava os guardas da realeza, os guardas da tradição dentro de uma máquina de moer carne. Né? Se prendiam de fato os caras entre as ruas por meio dessas barricadas e depois, né, era feita aquela trucidação de gente. Com os espaços mais amplos, com o espaço, entre aspas, mais limpo, as tropas elas conseguem se movimentar melhor e, associado a isso, nós temos a colocação, instalação de lojas, né? de lojas de produtos de consumo não necessário, certo? Então nós teremos loja de roupas, nós teremos lojas de temperos, nós teremos os famosos cafés que existem até hoje, certo? Então essa é a contextualização histórica, né? Esse processo, ao mesmo tempo de modernização da cidade e todas as contradições que a modernização traz consigo. Né? Ou seja, de um lado a opulência, de um lado a riqueza, de um lado o consumo e de outro lado o oposto disso, né? A privação, a negação de acesso a esses bens. Inclusive, a ideia, o esgoto, né? Paris, ela é cavocada para que se coloque, que se faça uma rede de esgoto
né? Nada mais sujo, nada mais... nenhuma contradição deve ser exposta, né? Ficar merda no meio da rua, fossa. Não, imagina, agora é tudo esgoto. Né? Então, que aquilo que é feio, que aquilo que é sujo, que aquilo que é pobre, enfim, ele seja colocado literalmente, que ele seja literalmente enterrado, né? Enterrado, essa é a ideia. Muito bem, vamos avançar. Então, gente, nós podemos resumir os realistas, não propriamente os realistas, porque eles já tomaram a sua posição, mas nós podemos definir aqueles que serão chamados de realistas, ou esse período aí que vai da metade do século, né, que se inicia na metade do século XIX, como um momento de tensão. Né? E qual que é essa tensão? Ou seja, onde que os artistas, de uma maneira geral, como que os artistas, de uma maneira geral, eles estão pensando? O que eles têm que decidir? Em resumo, seria: continuamos com o academicismo, né? Continuamos com o academicismo ou falemos sobre a realidade? O que o academicismo, para quem não está por dentro do termo, é aquela pintura, é aquela arte da academia, é a arte das escolas artísticas, é a harmonia da composição, é a ideia de horizontalidade, de verticalidade, e mais do que isso, é a ideia de que a arte ela tem uma função muito específica. Qual que é essa função? Formar virtudes no ser humano. E para que seja possível formar as virtudes no ser humano, ou fortalecer a moral, se vocês quiserem, né, uma expressão mais simples, a arte ela tem essa função acadêmica, ou seja, melhor dizendo, academicamente, a arte tem a função de fortalecer a moral. Então, em resumo, seria isso. O sujeito vai, ele olha a obra de arte, ele olha a pintura, e aquela pintura deve provocar nele uma preocupação moral. Ele deve se questionar: pô, tô agindo certo, tô agindo errado, e por quê? Só que para que essas virtudes elas sejam fortalecidas, os temas eles eram sempre os mesmos, ou seja, eu fazia descrições mitológicas, eu fazia representações religiosas, ou eu fazia representações que diziam respeito a grandes personagens da história. Então, em resumo, a arte pré-realista, a arte, e aí, gente, vocês podem pensar no neoclassicismo, que vai servir como uma luva. Quando os caras estão representando, querendo, né, na verdade, estabelecer e fortalecer a moral do indivíduo, essas representações elas são religiosas, mitológicas ou históricas. Então é isso, quer dizer, eu tenho esses temas. Já agora o que acontece? Acontece que esses temas aí, eles vão caindo em descrédito uma vez que se dá a modernidade.
Esse é o ponto, gente. Por favor, guardem isso. Então, os artistas da época, eles estão vivendo um período de tensão muito grande. Continuar com a missão da arte, ou seja, continuar com essa ideia de fortalecer, de formar as virtudes, etc., ou falar sobre o mundo moderno. Por quê? Porque o mundo moderno, ele não é religioso. O mundo moderno, ele não é mitológico. O mundo moderno, gente, é o mundo da cidade, é o mundo do movimento, é o mundo das pessoas correndo cada um para um lado. É o mundo da riqueza, mas também é o mundo da pobreza. Né? O segundo ponto, a arte, ela vai lá, ela continua com essa missão da arte, ela é enquanto formadora de virtudes, ou ela é fonte de entretenimento? Ou seja, será que a arte ela não pode só dar prazer? Será que, e mais do que dar prazer, gente, muito mais do que dar prazer, será que um quadro não pode ser visto simplesmente como um entretenimento? Como aquela distinção entre tempo de trabalho e tempo livre? Ou seja, será que não é possível um artista pintar sobre o nada? O nada significa aquilo que seria relevante enquanto papel da arte. Veja que essa questão do entretenimento, ela já existe lá no Rococó, né? Espero que vocês se lembrem sobre. Se não estão lembrados, vejam lá na aula sobre o romantismo de novo. Né? A arte burguesa, ela é marcada, sim, pelo entretenimento. Não é propriamente, né? Assim, o entretenimento, ele permeia essa arte moderna. Né? Essa arte moderna. Então, os caras que vão começar, ou melhor, os pintores que já estão na ativa e aqueles sujeitos que estão nas escolas de arte e os futuros, eles terão que lidar com essa questão, que ela se resume simplesmente a uma disjunção, né? A uma disjunção. Arte igual virtude ou arte igual mundo moderno. Representar a realidade, dar enfoque às personagens reais ou continuar desenhando santos, anjos ou grandes personagens que construíram e que conquistaram diversos povos. Esse é o ponto. Certo, gente? Bom, essa tensão, ela é representada exemplarmente aqui, com um francês chamado Thomas, se vocês quiserem, Couture, né? Thomas Couture, 1847. Velho, Couture já era um pintor, um renomado pintor, muito famoso na época, e que está vivendo no olho do furacão. Ou seja, ele teve o seu momento de conformidade à tradição, ou seja, de conformidade ao a formalização da arte, de conformidade ao academicismo, certo? Só que ele está vivendo no período em que ele está vivendo no período moderno. Ele está vivendo nessas tensões ou nessas contradições da modernidade.
Ele está vendo que as pessoas, elas não estão mais tão dispostas a dar a vida em nome de princípios universais. As pessoas, elas não estão mais dispostas a basear a sua conduta a partir de virtudes estabelecidas de cima, ou seja, pela religião, né? Pelo cristianismo. As pessoas, elas estão mais dispostas a viver a vida moderna, viver a vida tal como a vida se mostra a elas. Ou seja, as pessoas, elas estão dando um valor muito maior ao gozo, ao prazer, do que propriamente ao dever. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E essa imagem, ela representa de uma maneira perfeita, pelo menos é isso que eu imagino, né? Assim que eu vejo, de uma maneira, não só eu, tá? Por favor. Né, os historiadores da arte. Eles veem essa imagem como o resumo daquilo que eu chamei de tensão pré-realista. Por quê? Olha o nome, os romanos da decadência. Os romanos da decadência. Não é a decadência dos romanos. Primeira coisa, os nomes, né? O nome, o título da obra. Os romanos, eles são representados, gente, ou eles eram representados pela tradição, como pessoas que têm uma virtude exemplar, né? Que possui uma conduta frente ao mundo exemplar. São pessoas que dão a vida ao seu povo, né? Que eles dão a vida em nome do bem comum. Eles dão a vida, ou seja, eles sacrificam a vida, a esfera privada, em nome da esfera pública. Essa é a ideia do dever. E os romanos assim sempre foram representados. Né? Nós temos aqui, veja, os imperadores romanos. Olha só. Olha a altivez dos imperadores romanos. Olhe as colunas da arquitetura romana. Né? Olha só como elas são rígidas. Olha como que elas sustentam as pessoas. Veja, a esfera pública é aquela que sustenta as pessoas, que mantém as coisas em ordem, que possibilitam o convívio. São as estruturas feitas de calcário, feitas de mármore, que sustentam e que possibilitam a vida da esfera privada. Lembrem-se daquela obra neoclássica do Davi, O Julgamento de Horácio. Lembrem-se, se não lembram, olha lá no romantismo também, que você vai ver que as mulheres de um lado estão chorando, por quê? Porque os seus homens estão fazendo um juramento a Horácio de entregar a vida ao Estado. Dever, moral. Então, os romanos, eles são sempre assim. Eles são sempre representados com toda essa rigidez, com toda essa fibra moral, como nós costumamos a chamar em filosofia. Agora, no caso específico nosso aqui, não estão sendo representados estes romanos, mas os romanos da decadência, da corrupção,
da degeneração. Olha lá. Quem são os romanos de carne e osso? Esses aqui. Esses daqui guiados pelo prazer, guiados pelos impulsos, guiados pelos desejos. Então, você tem você tem uma reunião de pessoas em que o sexo, a bebida, a comida, ou seja, esses prazeres imediatos, esses prazeres impulsivos, estão sendo retratados. Esse vaso aqui, ele inclusive já está vazio. As comidas aqui, as frutas sendo jogadas, esse daqui libando sabe-se lá quem, né? Louvando sabe-se lá quem. Esse daqui já está meio ruinzão, já está meio beldo. Esse daqui também já passou do limite. Essa daqui está dançando sozinha, olha que felicidade. Só que também tem tristeza, né? Olha lá. Esse mundo em que o prazer reina, o prazer imediato reina, ele é um mundo da servidão, né? O homem, ele se vê tomado pelos impulsos, portanto, ele é escravo de si próprio, ele é escravo dos seus próprios instintos. Então, e mais do que isso, gente, além de tudo isso que foi falado, esse pessoal aqui, né, dizem os historiadores da arte, os franceses, eles tinham descendência direta dos romanos. Ah, como assim? Eles vieram de Roma, né? Alguma coisa assim? Não! Por que os franceses tinham descendência romana? Porque os franceses, eles foram responsáveis por fazer a Revolução Francesa. Ou seja, quando eu digo que eles são descendentes nessa ideia de moral, de dever, de obrigação. Vamos acabar com esse governo que nos açoita. Né? Vamos acabar com esse governo que nos oprime, vamos acabar com a tradição. Então, em nome desta nova época, em nome desta nova era, nós estabelecemos igualdade, fraternidade e liberdade. Então, tá vendo? Nesse sentido, é nesse sentido que os franceses eles são descendentes dos romanos. Só que, olha só agora os franceses. Olha o que deu com os franceses. Olha o que aconteceu com os franceses. Eles estão completamente decadentes, eles estão completamente degenerados. E finalmente, gente, olha atrás, né? Qual que é o primeiro plano? Onde que está o enfoque? O enfoque está aqui. Onde está a atualidade? A atualidade é essa, ó. Gente sendo escrava dos seus próprios instintos. Esse é o elemento principal, o conjunto principal da obra. Pá. E atrás, veja como vai esvanecendo, veja como vai ficando cada vez menos nítido, cada vez mais embaçada, cada vez menos visível a ideia de uma França ou, simbolicamente, de uma Roma até então dominada pela virtude. Veja lá no fundo, ó, o céu, a luz, né, do sol, as nuvens, enfim, elas de alguma maneira se misturam com a arquitetura, com aquela rigidez de que falamos, né, a rigidez arquitetônica da qual falamos no começo da análise dessa obra. Certo? Então, gente, em resumo,
essa é a tensão pré-realista. Tomem essa imagem, gente, com muito amor, com muito carinho, porque uma vez você entendendo ela, você consegue resolver aí qualquer questão sobre o realismo propriamente, tá? Essa obra, de novo, ela não é considerada absolutamente realista, porque ela está trabalhando nessa contradição, ela está trabalhando no olho do furacão, né? Ela foi talhada aí no olho do furacão. As tensões ou as disjunções ou as escolhas que o artista doravante francês, principalmente, deve fazer. Em resumo, a questão é essa: devo representar a vida tal como ela é, e a vida tal como ela é moderna é essa vida em que as pessoas são, elas agem motivadas pelos impulsos, ou a arte tem uma função educativa, que seria a construção e o fortalecimento das virtudes ou da moral. Certo, moçada? Então, voltamos aqui para a nossa câmera. Muito bem. Pessoal, então é isso. Terminamos esta primeira aula. Né? A ideia é justamente parar, né, nessa tensão, para deixar para vocês um gostinho de quero mais, para que a gente possa entrar propriamente nos realistas, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que essa última imagem, os romanos da decadência, essa imagem ela tenha servido para que vocês sintam-se aconchegados dentro desse tema, certo? Ou seja, a dualidade, a polarização da função da arte. Representar o que o mundo é agora, representar o mundo tal como é, ou aquela função educativa, a ideia da moralidade, da obrigação, do dever para com a esfera pública. Certo, gente? Então, espero vocês na segunda aula. Aí, a partir da segunda aula, nós vamos fazendo os estudos de caso propriamente dos realistas franceses. Joia, gente? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela paciência de vocês e nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Valeu, um beijo, muito obrigado.